Bora lá. 6 horas em pontos, né? 18 horas. Bora dar início à nossa leitura diária desse desafio que nós estamos nos propondo desde o dia 1º de janeiro, nesse ano de 2026, porque todo ano nós temos que nos propor alguns desafios, né? Seja desafios materiais, seja desafios de provocarmos a mudança em nós mesmos. Então, bora darmos início. Vamos convidar todos os irmãos, as irmãs que aqui estão. Bom, vamos deixar. Vamos ver o que acontece. Não estou vendo, estou com algum probleminha na internet aqui no Quai. Talvez seja o meu celular. Talvez seja a rede. Tem que pagar a conta. Não paga a conta, eles diminuem. Então, eu não estou vendo, né, o pessoal aí na live hoje. Mas se porventura tiver alguém, sintam-se muito bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Eduardo, para quem não conhece, apesar que o nome está aí, né? Eduardo Espiritualista. Por que espiritualista? Porque a gente aborda todos os assuntos de religiosidade, espiritualidade e materialidade. Tudo. Ciência, filosofia e religião. A gente aborda tudo. E nós estamos aqui diariamente, às 18 horas, para esse novo desafio que nos foi proposto por Jesus, pelos nossos anjos da guarda, pelos nossos mentores, do dia 1º de janeiro, que esse ano nós iríamos, de janeiro em diante, ter um desafio pessoal e coletivo. Como assim? O que está falando? O desafio de pegarmos o Novo Testamento, que é um livro com mais de 600 páginas. Então, é bastante coisa. E é por isso que é diário. Só por isso. E voltarmos a ler. Porque aqui a maioria já tomou conhecimento, né? A maioria tem parentes que são religiosos, tem pais, tem mães, tem vós, bisavós, tios, tias, né? Então o conhecimento não falta. Só que é sempre bom, de tempos em tempos, relermos, de tempos em tempos, voltarmos a ter contato. Eu não desisto. Eu sou brasileiro, vamos lá. A internet está com probleminha. Vou dar mais uma tentativa. Vamos lá. Qualquer coisa a gente fica só aqui no Facebook. E então, de tempos em tempos, tem que reler, né? Entrar em contato de novo com Jesus. Porque o dia a dia da vida, dos nossos afazeres, nos faz a gente, não digo esquecer totalmente, porque fica lá no nosso inconsciente, mas nos faz justamente deixarmos no cantinho guardado, né, as passagens de Cristo, os exemplos de Cristo, as boas histórias, as histórias de superação, né, que nos incentivam a mudar, a crescer. E então, feitas as apresentações,
bora fazermos a nossa prece, a nossa oração de abertura, não é mesmo? Desculpe o barulho, os visitam em obra e é cedo, né? Então tem que deixar os irmãos trabalharem. Então, se porventura ouvir barulho de martelo, de barulho, não se preocupe, faz parte, né? Então, bora nos prepararmos para mais um estudo, uma releitura do nosso desafio desse ano de 2026. E que todos nós aceitamos, de bom grado, de bom coração. Deus, Jesus, nossos mentores, nossas mentoras, amigos, amigas de luz, que possam vir em nossos lares, nos intuir, nos inspirar, cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Senhor, auxilia-nos para que essa leitura seja saudável e benéfica para todos nós que estamos ao vivo e para as gerações que virão após nas redes sociais os vídeos gravados. Que todos possamos nos sentir em harmonia. Como Pai Nosso, convidamos a todos para dar início ao nosso estudo do Novo Testamento desta tarde de quinta-feira de 2026. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo e qualquer mal. Que assim seja e assim será. Bora. Vamos lá, fiquem à vontade. Vou tomar um copo com água. Água é vida, água é energia, água é salutar. Bem-vindo a todos que estão aqui ao vivo comigo e quem posteriormente vem aparecer com as gravações. Bora então dar início, porque sabemos que é para ser 20 minutos e acaba passando do tempo. Mas falar de Jesus, falar de Deus, nunca é demais. Pelo contrário, devíamos vivenciá-lo 24 horas por dia. Mas a gente não consegue, nós temos os nossos afazeres e devemos ter os nossos compromissos materiais. Pois é por isso que estamos aqui, né? Bom, vamos lá. Sem mais delongas, Eduardo. Não enrola, não enrola. Bem-vindo, meu amigo do Quai. Fique à vontade. Sinta-se na sua casa. Faz de conta que você está aí na sua casa. Fique à vontade. Qual é o título? 3 obras da justiça e a oração Pai Nosso. Onde o Eduardo tira isso? Da onde? Eu estou tirando. Desculpe o barulho. Movimento, né? Vida, né? Vida. Graças a Deus tem movimento, graças a Deus tem barulho, graças a Deus tem gente vivendo, trabalhando, seguindo sua vida. O Eduardo tirou lá de Lucas, versículo 11, ou capítulo 11, versículo 1 ao 13. É outro texto comprido, que dá realmente uma página inteira, uma folha, né? Mas, vamos fazer igual ontem. Vou ler primeiro e depois a gente volta e vai pincelando, né? É pincelando para ficar melhor, porque tem muitos ensinamentos. O texto é comprido, mas tem muito ensinamento
para a nossa vida, de todos os seres humanos. Começa assim, Jesus começa assim. Lembremos que tudo que Jesus falava nos chocava e nos choca, mas era para nos ensinar, nos aconselhar, né? Nos dar um encaminhamento, um direcionamento. E aqui não poderia deixar de ser. Jesus começa assim: acautelai-vos de não praticar vossa justiça diante dos homens, para serdes contemplados por eles. De outra sorte, não tendes recompensa junto ao vosso Pai, que está nos céus. Portanto, quando deres dádiva, não trombeteis diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas vielas das ruas, para serem louvados pelos homens. Amém? Que é tipo assim, com certeza. Vamos dar mais uma tentativa. Tá só caindo, acho que a internet está com problema. Pelos homens, amém? Eu, Jesus, vos digo que estão recebendo sua recompensa. Tu, porém, quando deres dádiva, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. E, quando orar, não seja como os hipócritas, que gostam de orar pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas, as avenidas, das ruas largas, para se mostrarem aos homens. Amém? Vos digo que estão recebendo sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Orando, porém, não uses de vãs repetições, como os gentios já fazem, pois os gentios pensam que com palavreado excessivo serão atendidos. Assim, não te assemelhes aos gentios, pois vosso Pai, seu Pai, sabe do que você tem necessidade, antes mesmo de pedir a Ele. Ore, reze, portanto, assim. Daí é onde o Jesus nos dá um ensinamento do Pai Nosso. Reze, portanto, assim. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, também sobre a terra. O pão nosso diário, dai-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois, se perdoardes aos homens as suas transgressões, seu Pai Celestial também te perdoará. Se, porém, não perdoar os homens, o seu Pai também não perdoará as suas transgressões. Então, quando jejuar, não te torneis sombrios, como os hipócritas, pois desfiguram os seus rostos, a fim de se mostrarem jejuando aos homens. Amém? Vos digo que estão recebendo sua recompensa. Tu, porém, ao jejuares, unge tua cabeça e lava teu rosto, para que não te mostres jejuando aos homens, mas ao teu Pai que está em oculto. O
teu Pai que vê no oculto te recompensará. Vamos ver aqui. Pelo jeito não... Vamos lá. 3 obras da justiça, né? Quando Jesus fala, acautelai-vos de não praticar vossa justiça diante dos homens, o que Jesus está falando? No praticar, né? Diz respeito, entre outras coisas, às obras de caridade, devoção ou de religioso. É que muitas das pessoas, muitas das doutrinas ou dos ensinamentos de nós mesmos, estou tentando, hoje a internet está judiando aqui, mas eu não desisto. Vamos tentar mais uma vez. Então, né, acautelai-vos de não praticar vossa justiça diante dos homens, para serdes contemplados por eles. É que muitas pessoas, muitos ensinamentos nos ensinam, nos orientam, que devemos nos mostrar para os homens, para a vizinhança, para a sociedade, para o nosso núcleo ali, o quanto generosos nós somos, o quanto bondosos nós somos. Só que Jesus está dizendo que necessariamente não precisa ser assim. Não precisamos, mesmo que as pessoas não vejam, mesmo que as pessoas não saibam que você é generoso, que você é generosa, que você, em oculto, eu dou risadinha porque eu sei muitas coisas que eu fiz, em oculto, por causa de uma ideia, uma sugestão para um gerente, para um supervisor, para um empresário, você abriu a mente daquele ser humano e ninguém sabe. Ele sabe, o empresário, o gerente, que você que deu a luzinha. Quem sabe? Mas o importante é que o Pai sabe. Que se aquelas pessoas, aquelas milhares de pessoas, já vai fazer 3 anos que estão tendo benefícios, passou por uma ideia sua, um pensamento seu. Ninguém sabe. Trabalham junto, vivem junto, mas você sente bem porque você sabe que você fez parte. E a recompensa vem. Então isso que Jesus não precisa fazer alarde, não precisa... Quer fazer, faz, é livre-arbítrio, né? Só que se nós fazemos alarde, propaganda, nós mesmos, né? Facebook, live aqui, ó, vou doar, Peraí, liga o celular que eu vou dar R$100 aqui pra pessoa, vou dar uma cesta básica. Mas liga o celular. Aí, pessoal, tô aqui na rua, tal. Tem merecimento? Tem. Você deu, você doou. Porque lhe perde o sentido. Porque para Deus, para Jesus, é mais gostoso quando você faz decoração. Quando a gente faz decoração, a gente não se importa se as pessoas sabem, se as pessoas viram, se ficou registrado. A gente não se importa, lei, se o beneficiado, a beneficiada, reconhece. Quantas vezes a gente faz o bem para uma pessoa, a gente dá um conselho, dá uma orientação que salva até a vida mesmo. A pessoa se salva, a pessoa torna uma pessoa diferente, mas a pessoa nem dizer um obrigado. Nem dizer, pô, tuas orientações, teus conselhos, pô, o teu estilo de vida me abriu os olhos de uma forma diferente. As pessoas não falam. Agora você vai ficar melindrado? Não. Infelizmente, muita gente não entende essa passagem e fica assim, não me reconhece, não me diz um obrigado. Não. Quem tem que reconhecer
se você é uma pessoa boa ou não, não é o ser humano, não é aquela estranha, aquela pessoa que recebeu sua ajuda, ou o marido, a esposa, sei lá. Não. Quem realmente tem que reconhecer que é o que importa, que é a quem nós prestamos contas no futuro, e que a sua opinião, a opinião deles vai valer e muito, é Deus, é Jesus. Então não fique triste se você faz, pelo contrário, se você faz em silêncio. Agora sim, com as tecnologias que tem hoje, se as pessoas gravarem, se as pessoas filmarem, aí não é culpa sua. Deus está vendo, Jesus está vendo que não. É que a tecnologia, todo mundo tem celular, todo mundo tem câmera, todo mundo tem coisa, aí é inevitável. Agora, mesmo quando você faz só você e a pessoa, ou só você em casa e através da tecnologia, né? E ninguém sabe. Não é que ninguém sabe. O Pai sabe. O Pai sabe tudo. Então, né? A justiça de outros para ser contemplado por ele. De outra sorte, não tendes recompensa junto ao vosso Pai, que está no céu. Por quê? Porque, assim, ó, tem mérito as doações, assim, gravadas, né? Ah, eu sou o cara, eu dou 1 milhão, eu dou vários caminhões. Tem, sim, claro que tem. Mas não é a mesma coisa daquela pessoa humilde que dividiu o pouco que tem, né? Tem só 2 peças de roupa e acaba dando uma porque sentiu no coração que a outra pessoa precisa. Tem mais valor do que o empresário que doou no inverno, por exemplo, né, um caminhão cheio de mantimentos e roupa. Porque para o empresário não falta. Ele não tirou dele, né? Ele tirou do dinheiro que está reservado para isso. E às vezes eles querem até abatimento do imposto de renda, né? Aí é pior ainda. Aí é como está aqui na primeira lição, né? Lógico, a recompensa dos homens, se você faz assim, visando, olha lá, como fulano é bom, fulano é bom, aí recebe mesmo, né? Recebe elogio. Né? Mas isso é material, isso aí fica na terra. Eu prefiro que ninguém saiba, que ninguém me conheça, mas eu estar em paz, estar em consciência tranquila com quem eu devo. Satisfação e respeito, né? Respeitar as regras da casa do pai. Que quando a gente mora com o pai, terreno, a gente tem que respeitar a regra, né? Por mais que a gente tenha 50, 60 anos, mas tem que respeitar os horários e tudo. E nós estamos aonde? Nós estamos na terra. Nós estamos na casa do pai. Então nós temos que respeitar as regras dele. E se ele está pedindo para nós sermos bons, não importando se somos reconhecidos ou não, mas temos a consciência tranquila que somos bons, beleza. E ele sabe. Como é que Deus sabe? Porque Deus habita em cada um de nós. Como é que ele é onipotente, onisciente? Né? Porque o tabernáculo está dentro de nós. É que nós não acessamos. A gente só acessa quando uma tragédia acontece, quando nos damos mal. Aí nós vamos lá para a fé de novo e a gente vê o quanto nós somos fortes. Mas é que Deus sempre esteve dentro de você. Deus sempre está dentro de você. É que a gente não acessa, a gente não liga, a gente não procura, a gente não ouve o Pai da gente. Né? E Jesus está dizendo aqui para procurar quando eu faço a caridade, sem preocupar se os homens reconhecem, as mulheres, o ser humano, a sociedade. O importante é a sua consciência tranquila. Quando eu faço consciência tranquila, a recompensa será muito maior. Não tente recompensa junto ao vosso Pai que está no céu. Portanto, olha só, Jesus dá um atento ainda. Portanto, ou seja, é melhor repensar. Portanto, quando deres dádiva, vamos ver o que é dádiva aqui na visão de Jesus. Né?
Telefone não. Que dádiva na época. Praticar atos de beneficência. Essas ligações. Ligações fora de hora dá nisso aí. Quem faz ao vivo é isso aí. Faz parte. Mas não adianta, a gente não desiste. A gente não desiste. E retomando. Espero que não tenha dado nenhum problema. Então aqui, ó. Portanto, quando deres dádiva, daí fui lá ver, Jesus está dizendo praticar atos de beneficência, misericórdia, e aí é tudo, né? É o que nós conhecemos, é roupa, é sopão, é alimento, é conversar, é saber ouvir, é auxiliar. Quando der dádivas, não trombeteis diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas vielas. O que Jesus está orientando? Porque o que era comum que Jesus viu fisicamente, pessoalmente, em sua época, estando caminhando no mesmo solo que nós, que é a terra. Ele via os fariseus, os religiosos da época, nós, para se vangloriar, iam para as chamadas praças e começavam a gritar em voz alta: eu sou um homem bom, eu acolhi aquela viúva, eu doei um carneiro, uma vaca, eu trouxe para dentro de minha casa e dei comida, eu fiz, eu. É o eu. Só que, na verdade, o que Jesus percebia? Que geralmente, nem todos, a gente não generaliza, mas geralmente a gente mesmo tem experiência de vida, vocês também, é só parar para pensar, voltar atrás na sua vida mesmo. As pessoas que você conheceu no decorrer dos 70, 80, 90, 100 anos, que te conhece muita gente, né? Ainda vai quem viaja, quem mora em vários lugares, que nem eu. Quem fala muito, faz pouco. Quem fala, eu dou não sei tantas coisas. Todo ano eu separo tantas coisas, eu separo as roupas, eu separo isso, eu separo isso. Eu faço, eu aconteço, eu vou em tal lugar, eu ajudo, eu vou em tal instituição. Quem fala muito, na verdade, não faz, mas não faz decoração, não faz tanto, faz mais por quê? Porque busca a validação das pessoas, né? Geralmente, quem não fala muito, e é constatado, é certeiro, é só ter visão, é só parar e olhar a vida mesmo. Quem não fala muito, quem não fica se alardeando, eu sou uma mulher boa, eu sou um homem bom, eu já fiz isso, eu faço aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, faço aquilo, faço aquilo. É quem mais faz. Por quê? Porque tem consciência que devagarinho vai fazendo, dentro das suas possibilidades. Poderia fazer mais, mas não tem condições financeiras, não tem condições psicológicas, não tem condições. Mas, dentro das suas possibilidades, faz. Não fica falando, porque sabe que fez com a nuance ou com a permissão de Deus, de Jesus. E que a sua recompensa não depende da aprovação, agora achei a palavra, obrigado, da validação do ato de ser validado, da opinião alheia. Quem é do bem de verdade mesmo, não
não se importa se as pessoas sabem, se as pessoas não sabem, se as pessoas vão descobrir no futuro, se não vão, se as pessoas vão agradecer, se não vão. Que o que é mais comum daquela época até hoje é ficar magoado porque ajudou a pessoa, estendeu a mão, fez, aconteceu, e a pessoa virou as costas, a pessoa não liga mais, a pessoa não procura, não visita, não fala, nem lembra que quem ajudou, esqueceu, né, quem estendeu a mão. Aí a pessoa fica melindrada falando isso. Eu ajudei fulano nem me reconhece. Quando a gente ajuda, quando a gente se propõe a ajudar, tem que ter em mente esses ensinamentos de Jesus, mas principalmente olhar para Jesus. Jesus em nenhum momento cobrou, além do sentido de dinheiro, mas em nenhum momento cobrou reconhecimento das pessoas. Tanto é que quando ele foi entregue aos romanos, quando ele foi julgado, quando ele estava em seu leito de morte física, em vez de ficar magoado, ficar ressentido, como nós que somos fracos, em vez dele falar uma das últimas palavras, pai, eu ajudei tantas pessoas, eu curei, eu ensinei o amor, trouxe uma nova visão do Evangelho, eu fiz a missão, pai, mas olha, essas pessoas são ingratas, salvaram o Barrabás, um bandidão e coisa, e eu que só fiz o bem, não levantei a voz praticamente para nada, jamais fiz nada. Não, Jesus deu a lição que nós temos que, toda vez que nós nos lembrarmos, ou vir esse pensamento, esse pensamento na cabeça da gente, ou alguém, um falso amigo, uma falsa amiga, tentar nos lubridiar, né? Fulano é ingrato com você, fulano é ingrata, fulano não te liga. É pensar nessa frase que Jesus disse. Qual frase que Jesus disse? Eu faço os pensamentos para vocês pensar, se vocês lembrarem. Qual frase que Jesus disse? Pai, perdoa-os. Ou, na nossa frasezinha simples e humilde, Pai, perdoa essa gente. Perdoa eles. Eles não têm noção, eles não sabem o que fazem. Ou eles não sabem o que estão fazendo. Se eles soubessem que eu sou mesmo um Deus, filho de Deus, que eu vim para o bem, que eu só quero o amor, eles não fariam isso. Mas eles não sabem, então não vou ficar chateado. Um dia eles saberão. E é essas frases que quando vinha o sentimento, o pensamento, que os pensamentos atrapalham muito a vida da gente, de fulano é ingrata, fulano é ingrato. Eu não vou ajudar mais fulano, não vou mais ajudar fulano, não vou ajudar mais ninguém, porque são tudo ingratos. Ninguém me reconhece. É só eu, ninguém me reconhece. Aí lembrar, né? Voltar, ler, olhar um filme e lembrar. Pai, quem sou eu, né? Vamos perdoar eles, perdoar elas que não reconhecem que eu tentei ajudar com a melhor das intenções. Talvez não era o momento, talvez não estão preparados, talvez não conhecem, mas um dia, quando vier a maturidade psicológica, fisiológica, da idade do corpo, e principalmente a maturidade da fé, vai perceber que a minha intenção, a nossa intenção, é ajudar. Se no momento não entendeu, não reconhece, não posso fazer nada. Vou seguir minha vida. E esse é um dos ensinamentos. E esse é o verdadeiro sentido. Então não tem recompensa, e daí a recompensa é essa, é estar em paz, estar de bem. Portanto, quanto à diariedade dos trombetes, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas vielas, para serem louvados pelos homens. Eu vos digo, estão recebendo essa recompensa. Tu, que somos nós, porém, quando deres dádiva, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo e teu Pai,
que vê no segredo te recompensará. E isso é fácil de nós vermos. É muito fácil de nós vermos. Que Deus realmente recompensa. Nos anos 90, na verdade sempre existiu, mas ainda era meio contido. Mas aí nos anos 90, acompanhando, na época era só a Globo, né? Acompanhando a Globo Repórter, Jornal Nacional, as coisas lá com meu avô, meu vozinho, nós começamos a ver várias reportagens e várias chamadas, várias propagandas, que era o começo do voluntariado no Brasil, né? Porque a Globo fazia o Tony Ramos, pegava os apresentadores, os atores famosos, atrizes famosas, nos anos 80, anos 90, porque era um começo, né? Era meio novidade, assim, as pessoas queriam fazer o bem, queriam auxiliar, queriam ajudar, mas não tinha como. Aí começaram a vir as organizações, né? Os órgãos para encaminhar as pessoas, né? Eu sou professor e eu gostaria de dar aula, assim, para as pessoas carentes, mas não sei como chegar, né? Não sei como fazer. Aí tinha um órgão, né? Voluntariado, e a pessoa se inscrevia ali, tem ainda, né? Se inscreve, e aí o órgão encaminha, né? Para tal, lá dos vovozinhos lá, não sei onde, e leva. Então aquilo foi chamando minha atenção, chamando a atenção com o vô, e nós começamos a ver que foi aumentando. Foram aparecendo os voluntariados. Aí passava um ano, 2. Aí eu comecei a observar na cidade. Aquelas pessoas, aqueles senhores, aquelas senhoras, geralmente, a maioria que se oferece, deveriam ser todos nós. Mas a maioria que se oferece são aposentados. Homens, mulheres. Né? E então, eu comecei a observar assim, porque eu sempre fui analítico. E hoje eu entendo por que Deus me criou assim, que era para um aprendizado no futuro, né? Que eu comecei a comparar da cidade mesmo, São Pedro do Sul, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Aí comecei a comparar. Aquele senhor, aquela senhora que tinha uma vida normal, ou até normais, assim, normais, né? E tinha uma vida normal, né? Cuidava dos filhos, né? Normal, eram pessoas boas, não é? Mas não era o voluntariado, não tinha aquele amor, aquela dedicação, sem cobrar nada, coisa que o voluntariado é voluntariado. Trabalhar de graça. É, com amor, com afinco, com dedicação. Os que não eram voluntariados adoeciam mais facilmente. Entravam em depressão, ansiedade, mais facilmente. E aquelas senhoras, aqueles senhores com 50, 60, 70 anos, que é o mais comum, gente. Lógico, tem criança, tem adolescente, tem jovem, tem quarentões, que são voluntariados. E é uma maravilha. Mas estou dizendo que em sua grande maioria são os aposentados, aposentadas que se dedicam a essa função. A saúde fica mais forte, a imunidade fica mais forte dos voluntariados. Aí eu comecei a estudar, a pesquisar, e faço isso até hoje, e vou fazer a minha vida inteira, porque é gostoso, dá uma esperança, dá uma... Quando nós estamos apáticos, quando nós estamos tristes, porque parece que nada dá certo, por que vão continuar sendo do bem, por que vão continuar falando de Jesus, vivenciando Jesus, se as pessoas são contra, as pessoas, né, tentam nos derrubar e tal. Mas daí eu começo a lembrar, por que Deus meio que dá mais vitalidade, seja física, seja psicológica e seja moral, para quem pratica o voluntariado, quem pratica o bem de coração. Por quê? Porque a lógica é o que está aqui, que Jesus falou, é a recompensa. Porque para Deus, para Jesus,
Não é melhor que esse senhor, essa senhora, jovem, adolescente, mas geralmente é senhores, senhoras, que estão sendo voluntariados, fiquem mais tempo na Terra, vivos, encarnados, porque quanto mais tempo eles ficam, elas ficam, maior as pessoas que elas ajudam, que elas orientam, que elas inspiram, que elas cuidam. Então, a recompensa que Jesus fala é essa. É a pessoa ser feliz, a pessoa estar feliz, a pessoa sentir um propósito de vida. Enquanto aqueles que só fazem por orgulho, por vaidade, que é para mostrar para a sociedade, que é para, olha como o teu arte é bom, olha como é bom. Se eu faço só por orgulho, só para receber isso aí, que muita gente faz, né? Já recebi minha recompensa, porque é só por orgulho, não tem no coração mesmo. Eu só sei que o meu fazer o bem para as pessoas, qualquer pessoa humana que resolve fazer isso, eu só sei que é verdadeiro e que Deus está aprovando, que Jesus está orientando e ajudando, quando sai do coração, que eu não espero, a pessoa que faz o bem não espera nada de volta. Vem automático. Se reconhecer, reconheceram. Se lembrar, lembraram. Se tocarem no assunto, tocaram. Não importa. O que importa é Jesus saber e Deus saber. Então, bem-vindos a todos, meus amigos. Oi, tudo bom? Bem-vindo a todos aqui. O Quai estava com probleminha, mas a gente não desiste, né? Jesus ensina não desistir, que o inimigo tenta. É isso que a gente tenta passar para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, amigos. O Quai estava dando problema aqui, a internet estava parada, e desligava, e saía fora do ar, e desligava, e saía fora. Mas eu fiquei o tempo todo aqui, por quê? Porque a gente tem que insistir. Porque o inimigo, o Deus, o que é contrário a Jesus, que é contrário para que as pessoas cresçam, que as pessoas abram os olhos, que as pessoas comecem a raciocinar, comecem a vivenciar, a assimilar melhor e trazer para o seu proveito, trazer para a sua vida as escrituras sagradas, e aí ficar fortalecido. E só em viver as histórias, viver na sua vida Jesus, só em viver, já afasta o demos, inimigos, quem é contrário a Jesus. E aí, eles atrapalham. Ou eles atrapalham, que no meu caso aqui a internet estava fraca, estava ruim, estava caindo a live toda hora, aí ligava, aí desligava. Acho que eu fiquei uns 10 minutos, liga, desliga, que é para a pessoa desistir. E eu quase desisti, eu confesso. Então não é para aparecer lá no Quai. Mas daí os amigos sempre insistem lá, não desista. E a gente vai, né? Até a live voltar. E voltou. E muito bem que vocês estão aqui. Muito obrigado. Live luxuosa não, que isso, simplicidade. Aqui é simplicidade, porque a mensagem de Jesus foi isso, e é isso. É na simplicidade, lógico. Quem consegue falar de Jesus num lugar bonito, melhor, né? Fica mais agradável, fica mais bonito, agradável para os olhos, agradável de se sentir bem. Mas a mensagem de Jesus é a simplicidade, por isso não é à toa que ele escolheu as pessoas simples, né? Os pescadores, os colonos, né? Quem era simples, porque assim, é na simplicidade. Nós é que fazemos o floreio com as escrituras, nós, com todas as religiões, nós fazemos floreio, na doutrina espírita mesmo. A doutrina espírita, nós fazemos tipo um grupinho fechado, né? Os intelectuais, não, nós somos intelectuais, a gente conhece ciência, filosofia, religião. Não, aí está deturpando o verdadeiro sentido da fé, o verdadeiro sentido de Jesus, que é humildade, acolhimento. E aí não importa se a pessoa é os empresários da cidade ou se é o irmão ou a irmã que está em situação de rua. O empresário da cidade, ele está naquele momento empresário. Mas em algum momento, se não foi nessa, em alguma outra encarnação, ele vai ter que vivenciar a parte de humilde. Então a gente olha assim,
né? Opa, eu poderia estar ali, como eu posso estar lá. Então, não importa. O que aquele milionário sente, o pobre também sente. Então, vamos conversar. Vamos. É assim. Então, é a humildade, a simplicidade. Jesus era isso. É essa a mensagem de Jesus. Então, continuando. O que faz a tua direita para que a tua esmola fique em segredo a teu pai, que vê no segredo. Que gosta de orar pondo-se a pé nas sinagogas e nas esquinas das suas largas, para se mostrar aos homens. Amém vos digo, que estão recebendo sua recompensa. Eu, porém, quando rezar, entre no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu pai em segredo, e teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Por quê? Por que Jesus teve que tocar nesse assunto? Porque lembramos sempre, Jesus tinha que usar o que ele via, o que ele estava vivenciando, o que era do dia a dia dele, que nem nós seres humanos aqui, né? E o que tinha muito naquela época? Que ele caminhava lá, né? Caminhando no centro da cidade, e chegava lá e via na praça lá, os fariseus, os escribas, e o profeta, e não sei o quê. E se arrependei-vos, não faça isso, não traia, não mate, não sei o quê. Ah, bonito. Oh, bonito. Mas Jesus olhava, Jesus vê a alma, né? Mas é pura hipocrisia. E chegava em casa e tinha escravos, tinha escravas, né? Maltratava os filhos. Isso a gente vê hoje. Maltratava, né? Não tendo câmera, não tendo nada. É outra pessoa, né? Ou é ruim para si mesmo. Como é que eu sou ruim para mim mesmo? Quando eu só penso negatividade, eu só penso coisa ruim. E então não adiantava nada, né? Então, ó, falar. Aí não. Então, quando Jesus orienta, vá para o seu quarto interno, deixar as coisas de orar, aí pode ser quarto, pode ser coisa, mas não necessariamente num quarto, não necessariamente numa sala, né? Qualquer lugar, gente. Até mesmo no local de trabalho, até mesmo no ônibus, até mesmo no carro, até mesmo no trânsito. A gente pode orar. Porque a oração para Deus, para Jesus, não... lógico que você quer fazer em voz alta, tranquilo, beleza. Mas pouca gente sabe, né? Não se atina para isso. Que eu posso ficar quietinho aqui e em pensamento formular uma prece, uma oração, uma conversa com o Pai. Tem o mesmo poder, a mesma força que ao vivo, que falado. Porque dependendo do local, dependendo do lugar que nós estivermos, não tem como, né, gente? Vão chamar nós de louco. Né? Mas como de repente o colega está trabalhando ali, de repente, não sei o que. Pô, o cara é louco. Agora pode estar trabalhando ali quietinho, pros olhos dos seres humanos, tô quieto, tô quietinho. Mas na verdade tô dialogando com o Pai. Porque o que Jesus pede é entrar no quarto e dialogar com o Pai. Tenha intimidade com Deus. Porque muita gente pensa que para ter intimidade com Deus é só ir direto todos os dias, de segunda a segunda, ou nos dias determinados da semana que tem a igreja, que tem a sessão espírita, que tem tudo. É bom, devemos ir sim, porque daí a gente entra em comunhão, há uma troca de conhecimento, há uma troca de afabilidade, né? Fazemos novas amizades, conhecemos novas pessoas, há todo um jogo de aprendizado em coletividade com os seres humanos. É maravilhoso, é lindo. Mas tem muita gente que fica triste, tem muita gente que acha que está devendo para Deus, que não está sendo um bom filho, uma boa filha, só porque não consegue ir fisicamente no lugar físico, seja casa, seja templo, seja o que for. E aí as pessoas tristemente acham que se afastaram de Deus por isso, sendo que
só está na cabeça deles, porque se analisarmos, não se afastaram de Deus, que são pessoas boas, são pessoas que orientam, conversam com o próximo, conversas saudáveis, salutares. A única coisa é que não consegue fisicamente, porque tem gente que não consegue ir por N questões. É por dinheiro, é por não ter como pagar a condução, é por estar desempregado, desempregada, é por não ter tempo, né? Porque quando nós nos propomos nós, quando eu digo seres humanos, e é verdade, é real, por isso que Jesus orienta, persista, principalmente no começo, porque é para tudo que vai fazer em nome de Jesus, né? Quando nós nos propomos, combinei com meu marido, combinei com a minha, exemplos, né? Combinei com a minha esposa, segunda-feira tem sessão, ou segunda-feira tem a igreja lá e tal, sei lá o que for. 7 horas da noite eu vou ir, nós vamos ir, tá tudo programado. Aí chega em casa, tomou banho, tudo certinho, perfeito, meu Deus do céu, tudo deu certo, chegamos em casa a tempo, nos arrumamos, tal, perfeito. De repente, a porta, chega uma visita. Aí você fica 2 corações. Não vai. Aí tá, até não vai e tal, mas... Daí você fica assim, né? Não, mas foi só hoje. Aí de repente, no outro dia, quando você pensa de novo, uma ligação. Sei lá, alguma coisa. Uma criança fica com problema, dá um problema de saúde, dá um susto, dá alguma coisa. Sempre vai ter no começo em que nós nos propormos a mudarmos, a voltarmos para Jesus, a voltarmos para Deus. Ou seja, ler, ver, ouvir. Vai acontecer alguma coisa para tentar nos tirar o foco. E é a verdade, gente, é real isso para todo mundo. E é aí que os seres humanos, por isso que eu digo seres humanos, que somos nós, religiosos, né, nos perdemos, nos afastamos de Jesus. Porque daí a gente acha que não é para voltar para Jesus, não é para ler, não é para ter contato. Porque toda vez que eu vou, me proponho, algo acontece. E aí a gente se retrai. E é isso que os inimigos, as inimigas querem. Agora, quando você... Tá, primeiro dia aconteceu esse imprevisto, tudo bem. No outro dia aconteceu, eu vou ler o livro e me dá um sono, vou ler a Bíblia e me dá um sono. Que é normal, você não dá dor de cabeça, dá coisa. Mas eu insisto. Não, mas eu vou ler, eu leio nem que seja uma frase, nem que seja um papel, nem que seja uma página, nem que seja só o título. Você está mostrando persistência. E o pai lá, o pai está só olhando. Que o pai está sempre com nós. Não vou pensar que eu sou o queridinho favorito porque os amigos estão aqui ajudando. Não, todo mundo tem. As pessoas não se permitem. Feliz daqueles que se permitem. Que se permitir, gente, não precisa ver, não precisa ouvir, não precisa sentir, não tenho medo. É confiar. É deixar Jesus te usar. E ninguém é predileto ou predileta de Deus. Somos todos iguais. E aí, quando Deus percebe que você, mesmas pessoas, mesmo alguém tentando, que nem aconteceu agora com a internet aí, no qual não queria liberar a live, insiste, chega uma hora que Deus chega. A partir de hoje, ninguém vai incomodar meu irmão, meu filho e minha filha. Ou a partir de agora. E aí você consegue, aquele horário que você marcou de ir lá no centro, de ir lá na igreja, de ir lá onde, você consegue ir. E aí você vai indo, no começo é treinamento, é custoso, não ler o livro no começo da canseira, no começo é cansativo, no começo dá sono, mas você vai lendo, vai insistindo, vai demonstrando para o pai que você tem persistência. E aí chega uma hora que você lê, ou que ele agora fala aí, e percebe que falou. Por quê? Porque Deus dá a recompensa que Jesus está prometendo no estudo de hoje. A recompensa é Ele estar com você.
em todos os lugares. Porque Deus está com você em todos os lugares. É nós que não permitimos percebê-lo. Porque nós somos o tabernáculo de Deus. Nosso corpo, o templo religioso está em nós. Nós levamos Deus em todos os lugares. Ele não está no lugar físico. O dia que vocês entenderem isso aí, vocês vão perceber a força espiritual, religiosa que vocês têm. Todos, sem exceção. Basta entender esse simples detalhe. Opa, eu sou o tabernáculo. Eu sou o templo. Eu sou a igreja. Eu o corpo. Homem, mulher, criança, velho, idoso. Eu sou. Então, basta eu confiar. Basta eu conversar com o Pai, eu rezar. Então, quando Jesus diz ir para o quarto, né, ou coisa, é procurar ter intimidade com Deus. É conversar com Ele. É dialogar. Quanto mais eu diálogo, que nem eu conversaria com um amigo, uma amiga carnal, física, o que eu faria com um amigo ou amiga no final do dia? Ou faço, né, quando ligo e tal. Ah, fulano, você nem sabe, hoje meu dia foi corrido, eu conheci fulana, fiz isso no trabalho, fiz aquilo. Ah, tem uma pessoa aí que tá olhando com os olhinhos assim, tá querendo conversar comigo, pegar meu WhatsApp, meu contato. É isso que o Pai quer. É isso que Jesus quer. Que você não tenha medo, que você não tenha vergonha, que você não faça uma oração só pela fórmula. Eu faço por fórmula aqui o Pai Nosso porque é coletivo. Mas no meu íntimo é a verdadeira oração. E aí é o que você quiser, é o que tocar o seu coração. Quer fazer Ave Maria? Faça. Quer fazer Pai Nosso? Faça. Quer fazer a dos anjos? Faça. Beleza. Mas a verdadeira oração é a que sai do coração. E como é que eu vou fazer uma verdadeira oração sair do meu coração? É conversar com o Pai. Uma conversa. No começo você acha estranho, no começo você está falando sozinho aqui, não tem ninguém e tal. Mas você não estava sozinho, você realmente estava com o Pai. E aí, com o tempo que você perder o medo, perder a vergonha, você perceberá que você não fica sem resposta. Você realmente fala com o Pai, você fala com Jesus. Se não ouve, mas pelo menos a sua intuição, ela fica aflorada. Os seus pensamentos, as respostas, as ideias, as soluções daqueles problemas, daquelas coisas que vocês queriam, vocês conversaram com o Pai. Essa é a orientação. Ou senão, Deus envia uma pessoa, envia um vídeo, envia uma mensagem, envia um grupo, envia uma pessoa aleatória na rua que de repente toca numa frase que era exatamente a que faltava para encaixar naquela ideia que você queria, a resposta. Primeiro, você tem que entrar em contato com o Pai. Essa é a mensagem. Da direita, não sei, por hipócritas, assim, olha, esquerda. Tu, porém, quando orares, entra no quarto interno, tem fechado a porta, o Pai que está orando, porém, que nós falamos agora, não use vãs repetições como os gentios, pois penso que com o palavreado excessivo serão atendidos. Por que não usar, com todo respeito, né? Mas pode, cada um tem sua fé, cada um tem sua crença. Mas para que vamos ficar 50 vezes a mesma frase, 200 vezes a mesma frase? Nós estamos subestimando Deus, né? Com todo respeito. Estamos subestimando Deus? Será que Deus não é tão inteligente assim, sendo que Ele que criou tudo que nós vemos e não vemos? Terra, céu, ar, água, mar, praia, mata, natureza, universo, planetas, nós, alma, espírito, animais, tudo. Aí Deus é tão inocente, tão bobinho que eu tenho que... Deus é o nosso vozinho que tem Alzheimer, que nós temos que estar ali, ó. Vou. O senhor tem que tomar água. 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 O senhor tem que tomar... Não, né? Deus é onipotente. Deus é a inteligência suprema.
Deus é onisciente. Ele sabe. Só que Ele quer que você tenha a humildade, nós tenhamos a humildade de reconhecer que nós precisamos daquela ajuda, daquela orientação e falar com Ele. Mas não que tenhamos que ficar repetindo 1000 vezes uma frase. Mas daí são pensamentos que eu compartilho com vocês, que é o que eu acho, é o que então me ajuda muito na minha vida nesses 45 anos. E ajuda muito mesmo. Quem mora comigo, quem convive, sabe. Né? Principalmente a família. Se não fosse Deus, se não fosse Jesus, nem sei se estaria por aí. Há mais de 40 anos. O sofrimento é desde criança, desde bebê, gente. Só a família sabe. Agora não tem mais sofrimento. Há uns 25 anos, 30 anos que não tem sofrimento, mas quando era criança, adolescente, a coisa era feia. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu pai em segredo, e teu pai que vê no segredo te recompensará. Orando, porém, não useis de vãs repetições como os gentios, pois os gentios pensam que com palavreado excessivo serão atendidos. Assim, né, tudo Jesus falando lá em Lucas. Assim, não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que você tem necessidade, antes mesmo de pedir ao Pai. Ore, Jesus nos dá uma orientação, então, né? É aonde vem o Pai Nosso. Jesus dá orientação. Orai, portanto, assim. É aonde Jesus passa pela primeira vez. Creio eu, né? Na verdade, não sabemos se foi a primeira vez que ele tocou no assunto ou se já tinha feito outras vezes. Mas que na Bíblia a gente entra em contato com o Pai Nosso né, nessa lei do Lucas, né, que é agora que eu vou ler. Então Jesus nos dá a orientação. Então, portanto, orai, portanto, assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, ele glorifica o Pai. Ele reconhece, a primeira frase, ele reconhece que o que ele tem, o que ele adquiriu, o que ele é, foi consentimento do Pai. Porque Jesus ensinou isso porque as orações que tinham na época de Jesus era voltado para o eu, não para o Pai. Era para o eu. Eu sou o Eduardo, o espiritualista. Eu sou o Eduardo que sai por aí ajudando as pessoas. Eu sou o Eduardo que fala com 1 bilhão de pessoas. Eu. Não. Jamais. Nada. Um cisco. Uma coisinha descartável. Né? Tem que glorificar o Pai. Eu tenho que entender, eu tenho que ter a humildade, que eu só consigo falar com vocês, que eu só consigo melhorar a minha vida, melhorar a minha autoestima, porque primeiro o Pai permite. Porque se o Pai quiser, se Jesus quiser e os nossos amigos aqui quiserem, eles ficam em silêncio, e é verdade, eles ficam em silêncio e aí já era. Aí começa. Né? O que eu ia falar mesmo? Entendeu? Então, eu tenho que ter a humildade de saber que somos só uma engrenagem no trabalho de Deus, de Jesus. É isso que Jesus já ensina na hora. Ó, reconheça que você só faz o que faz. Isso aí para todo mundo, gente. Você só faz o que faz. Você só é o funcionário, o empresário, sei lá quem for, na sua profissão. Você só é o marido, a esposa, você só tem 10, 5 filhos, 7, 8, você só tá com o carro, com a mansão, sei lá o quê. Você só tem os seus bens materiais. Os méritos seus, sim, lógico, você correu atrás, você fez, você estudou, tudo bem. Mas tenha reconhecimento, que é a primeira frase, Jesus fala tudo isso. Que alguém permitiu. E esse alguém permitiu foi o teu pai. Se o teu pai não permite, tu não pode nada. E é real.
É verdade. É só fazermos o teste. Quando a gente se afasta de Deus, quando a gente se afasta de Jesus, a vida trava. Ela não volta para trás. Por isso ela não volta. Mas ela trava. Ela fica estagnada. Tudo parece pior. Agora quando você volta, um passo de mágica, parece que se eu soubesse que era só voltar, só ler, só falar e vivenciar, procurar ser, para mim, não para os outros, uma pessoa do bem, o mais possível. Se eu soubesse que eu ia ser mais feliz, que até mais bonito ia me achar, né? Estão mentindo, estão sendo falsos comigo, dizendo que eu estou mais bonito. Estão sendo falsos, mas tudo bem, né? Pro meu ego fica legal. Mesmo que eu saiba que estão sendo falsas, as pessoas dizem que eu estou mais bonito. Bora lá. Então começa assim, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É o que acabamos de dizer, né? Então, venha o teu reino. Então temos que entender que tudo que nós vemos, tudo que nós palpamos, tocamos, que é o material, né? É o reino de Deus. E é dele. É um empréstimo. Né? É o usos e frutos enquanto eu estou vivo, estou encarnado. Eu tenho que fazer o melhor proveito disso, porque um dia eu tenho que devolver. Então quando eu tenho essa consciência, eu não me apego tanto. Eu vivencio, eu tenho uma casa boa, eu tenho um ar-condicionado, eu tenho um carro importado, tem que ter, é normal. Devemos ter, quer ter um bilhão de reais, corra atrás e Deus vai te dar. Deus não vai te negar, porque é normal e nós devemos ter ambições para um crescimento material, para os nossos usos e frutos, mas também para as pessoas que vão ficar para nós. É um ato de bondade para com nossos semelhantes. Então Deus permite e vai te dar. Só que quando nós temos essa noção de venha o teu reino, seja feita a tua vontade, opa, o verdadeiro dono é só um aluguel isso aqui. O verdadeiro dono é Deus, é o Pai. Então, se Ele quiser, Ele me expulsa, né? O que é me expulsar? É nós morrermos. Né? De repente dá um ataque cardíaco aqui, puf, me expulsou da casa dele, me expulsou dos bens dele, né? Não, vai devolver. Então é isso. Então, se eu já tenho isso, eu digo, não, eu vou fazer tudo mais, não vou me apegar. Eu vou equilibrar, eu vou usar a espiritualidade, a fé, cuidar de mim, cuidar das minhas virtudes, das minhas qualidades, melhorá-la, ampliá-la, porque é o que eu vou levar de verdade, o que é meu, que é as minhas virtudes, as minhas qualidades morais, intelectuais, porque o que é material, até esse corpo, não é meu, é um empréstimo, né? Eu tenho que cuidar. O meu único dever é que nem quando paga aluguel, é cuidar, é zelar, é não destruir, mas um dia ou eu devolvo por conta própria, ou o dono, a dona vai querer, que é Deus. Então já temos isso em mente. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu também sobre a terra. O pão nosso diário dai-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. Aqui é mais difícil. A gente fala, né? Perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Mas é mais difícil. Mas vamos ser sinceros. Mas também quando a gente consegue, ainda que com um pouquinho de mágoa, um pouquinho de dor, mas realmente Deus começa a olhar com outros olhos. Porque Deus olha, esse meu filho, essa minha filha, é um filho meio rebelde, tá um adolescente complicado, não tá querendo me ouvir, não tá querendo respeitar minhas ideias, tá chegando tarde em casa, né? Mas é adolescente, é jovem, vai crescer, vai virar adulto. Mas ele tá tentando entender, ele tá tentando perdoar as dívidas, e as dívidas não é só de dinheiro, né, gente, que as pessoas pensam que é dívida de dinheiro, quando Jesus falou esse Pai Nosso. É dívidas karmáticas, é dívidas que fizeram contra nós.
É quando nos agridem psicologicamente, quando fazem maldade, puxam nosso tapete, é quando fazem coisas horríveis com nós, né? Psicologicamente e tal. Porque quando nós temos em mente que nada que se faz fica impune, e é real, é muito real isso aí. Nós estamos em mente, então, opa, não fui eu o causador. Não fui eu que provoquei essa briga, essa inimizade. Não fui eu que provoquei essa maldade contra mim. Então eu estou com isso tranquilo. Não vou fazer nada. Porque o que é da pessoa está guardado. O que é daquele grupo, o que é daquela empresa, o que é sei lá do que, está guardado. Quando eu tenho isso em mente, eu não guardo mágoa, eu não guardo rancor. E não guardar mágoa, não guardar rancor automaticamente estar perdoando as dívidas morais dos nossos adversários. E aí Deus te concede o perdão também. Porque Deus vai olhar e vai dizer, como é que eu vou te dar perdão se você não perdoa o próximo? Como é que eu vou te ajudar se você não ajuda o próximo? Como é que eu vou te dar bênçãos se você não é uma bênção na vida dos próximos? E aí todo mundo, né? Família, mulher, filho, criança, marido, namorados, ficantes. Então temos que assim, opa, o que eu quero para mim, seja agora, seja amanhã, seja depois do desenlace carnal, a morte. Eu tenho que começar a cultivar agora. Então, porque eu sei que Deus vai olhar para mim num dia e vai fazer isso aí. Porque daí eu vou chegar numa oração, vou pedir, Pai, me perdoa, fiz tanta coisa errada e tal, tal. Aí, se eu comecei a perdoar, se eu comecei a cuidar, se eu comecei a auxiliar, comecei a ser do bem, aí eu vou dizer, você fez mesmo, mas ainda bem que você reconheceu seus erros e ainda conseguiu fazer algo diferente, conseguiu mudar, conseguiu. Então, dessa vez passa. Mas não repita o erro. É como se fosse assim, né? O pai faz isso com a gente, né? Mãe faz isso, né? Dessa vez passa. Mas não faz mais isso. Perdoar-nos a vida, como também perdoamos nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois se perdoardes os homens as suas transgressões, o vosso Pai Celestial também vos perdoará. Que é o que nós falamos agora. Perdoará as vossas transgressões. Então, quando jejuardes, não vos torneis sombrios como os hipócritas, mas desfiguram os seus... Pois eles desfiguram os seus rostos, a fim de se mostrar jejuando aos homens. Amém. É que tem muita doutrinação, nada contra. De vez em quando nós temos que fazer uma intoxicação mesmo do nosso organismo, ainda mais nos dias atuais. 7h15, temos mais 20 minutinhos. 20 minutinhos me aguenta. Tá acabando já. Falta só mais umas 3, 4 frases. É normal, temos mesmo que fazer uma desintoxicação, né? Limpar o nosso organismo. E o jejuar nada mais é que isso, né? É saudável, é saudável. Só que o que acontecia na época de Jesus e de vez em quando acontece, a gente tem redes sociais aí, que olha os TikTok, os Quai, os Face, olha, vira e mexe aparece uns videozinhos aí, é gente querendo fazer propaganda, né? Aparentar que está passando fome de verdade mesmo, fica batido, fica bem baixinho, falando com a voz fraca. É que eu estou imitando, gente. Falando com a voz fraca, né? Para dar uma comoção nos seus irmãos, nas suas irmãs. E a orientação que Jesus disse naquela época e que vale para hoje e para os próximos séculos, para quem cultiva, né? Porque os nossos irmãos judeus, eles adoram cultivar isso aí. E cultiva o jejuar. Faça o seu jejum? Faça! Não conta. Mas tem necessidade de se fazer de vítima? Só para demonstrar para as pessoas que está jejuando, que
que olha lá, tá abatido, tá com a fraqueza, tadinho do Eduardo, tá com a fraqueza também. Ele tá jejuando, ele tirou o dia para jejuar, 2 dias e tal, sei lá, a propósito, sei lá o que ele fez. Aí, não, jejua, mas vive normal, conversa, brinca, dá risada. Ela, tô jejuando. Não, viver normal, né? Porque os hipócritas, eles faziam de propósito isso, faziam até maquiagem, né? Sujavam o rosto e tal, para dizer, olha, eu tenho propósito com Deus, eu tô jejum. É sempre. O que está apontado no estudo de hoje é: se Deus sabe, se Jesus sabe o que você faz, não tem importância nenhuma a opinião dos haters, das pessoas. Não tem importância nenhuma. É o que eu faço na minha vida. Não tem importância nenhuma a opinião contrária da minha fé, contrária das minhas crenças, contrária do meu estilo de vida. Porque eu sei as escolhas, assim como vocês, as escolhas. Nós sabemos as escolhas que nós estamos fazendo. Nós temos consciência. E é isso que Jesus pede aqui nesse estudo. Não é uma história. Está aqui, está em qualquer Bíblia, qualquer Evangelho do mundo inteiro. Não é da minha cabeça, não é fantasia. Eu não tirei, não escrevi da minha cabeça própria assim, todos esses ensinamentos aqui. Está lá em Lucas, capítulo 11, versículo 1 ao 13. Então, quando jejuardes, não vos torneis sombrios, né? Como os hipócritas, pois desfiguram os seus rostos a fim de se mostrarem jejuando aos homens. Amém? Vos digo que estão recebendo sua recompensa, sim, porque daí o ser humano, né? O ser humano se compadece, aí escreve lá, mensagenzinha. Nossa, Deus te abençoe, minha irmã, você já está 2 dias jejuando. Deus te dê força, não sei o que, não sei o que. Então, a recompensa dos hoje é... Agora, se você faz, a sua família faz, porque tem gente que faz em família, né? Dependendo da fé, dependendo da religião, tiram um dia da semana, ou do mês, ou do ano, e fazem em família. Né? Eles ficam 24 horas, da meia-noite à meia-noite do outro dia, só com água, para não desmaiar e coisa. Mas daí é da fé deles, aí é da crença deles. E não ficam alardeando. Eu estou em jejum, eu faço jejum. Não, tocar no assunto tudo bem, mas não que eles fiquem alardeando. Isso tem muito. E esses aí estão certos. Né? Vos digo que estão recebendo. Tu